naquele momento. Nós vemos que isso até mesmo Deus leva a sério. Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, trocou o nome de pessoas a qual ele tinha uma obra na terra. Abrão, ele trocou o nome de Abrão para Abraão. Jacó, que é o nome que era pejorativo à pessoa, que significava enganador, suplantador, ele troca o nome dele por Israel. E aqui, nós vemos que esse jovem ou essa pessoa, Jabes, ele tinha essa preocupação sobre a sua vida. Talvez ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria, ele tinha fé, ele tinha entendimento nas coisas e ele sabia que o nome dele não condizia com aquilo que ele tinha dentro de si. O nome que a minha mãe me deu não condiz com aquilo que eu quero viver ou com aquilo que eu estou nesse exato momento vivendo. Então, Jabes, nesse momento, ele faz uma oração. Prestem bem atenção que Jabes, ele não procurou uma solução para aquela situação que ele vivia, ele não procurou uma solução em pessoas, entendeu? Ele não procurou uma solução em homens, ou até mesmo no meio de sua família. Não, ele não procurou essa solução ali. Ele procurou essa solução em Deus. Eu quero fazer uma breve pausa aqui e quero contar uma coisa sobre a minha vida que tem a ver com o nome e que talvez, eu não me lembro, mas eu acho que eu nunca, eu devo ter de Novo Horizonte mais ou menos uns 16 anos. Eu nunca contei isso aqui. Eu acredito que eu nunca contei isso aqui. Quando eu nasci, em 74, na hora do parto da minha mãe, eu fui retirado com fórceps. As mulheres sabem o que é isso, né? Um ferro que encaixa na cabeça, no pescoço da criança e puxa. E diz a minha mãe e meu pai que faltou ar, oxigênio para mim no cérebro. E eu nasci bem roxo, fiquei bem roxo, minha mãe falava. Tanto é que a minha mãe falava assim, meu marido, não levem a mal o que eu vou falar, mas meu marido não é negro, meu filho é negro, essa criança é negrinho, não é, meu marido é branco, mas é porque eu estava muito roxo, e a minha mãe naquele momento se assustou, o que aconteceu? Trocaram o meu filho. E aí eles explicaram para o meu pai, para minha mãe, tudo o que aconteceu, me mostraram para minha mãe, tiraram eu dali e eu fiquei numa UTI. Bem, minha mãe saiu do hospital, eu fiquei durante um tempo e eu tinha muita febre. Com 1 mês de vida eu ainda estava na UTI na Santa Casa. Não era Santa Casa, era Santa Mônica ainda. Bem, o meu pai conversou com o patrão dele. Na época, o meu pai trabalhava no Miros Bar, um restaurante que ficava de frente com o Fórum hoje, lá no centro. E o patrão do meu pai falou assim, eu vou conversar com um médico que eu conheço e eu vou ver o que ele pode fazer. Dr. Borelli. Quem conheceu o Dr. Borelli aqui? Pois é. Dr. Borelli, então, foi lá no hospital, me viu, o patrão do meu pai pagou tudo. E ele chamou meu pai e minha mãe e disse assim, eu vou fazer o seguinte com o nenê. Eu não tinha nome ainda. Eu vou fazer o seguinte com o seu filho. Eu vou ter que colocar uma agulha com medicamento na moleira dele. E ele não pode movimentar essa agulha lá dentro. Nós vamos ter que imobilizar a cabeça dele. Esse remédio vai durar 10 horas no soro.
Se o momento em que acabar esse remédio, ele não reagir, sinto muito. O Ramon não tem 24 horas de vida, o nenê não tem 24 horas de vida. Mas se ele reagir, nós conseguimos. Vocês têm alguma religião? Meu pai e minha mãe falou, nós somos católicos. Então levem ele na igreja e façam o que vocês têm que fazer, porque a gente não sabe se ele sai daqui. Meu pai e minha mãe conversou com meu avô e minha avó, correram na igreja Nova Suíça, conversaram com o padre e me batizaram lá. Meu avô e minha avó foram meus padrinhos. Minha avó, naquele momento, ela fez uma promessa de levar comigo um buquê de rosa. Eu acho que era em Aparecida do Norte. Eu acho que era isso. Bem, minha avó saiu de lá da igreja junto com meu avô, levaram no hospital e diz a minha avó que ela ficou a noite inteira me segurando assim, na cama, segurando minha cabeça. E dali meu pai saiu e foi me registrar. Chegou no cartório, primeiro perguntou para minha mãe, ô bem, como que vai chamar o nenê? Eu quero colocar o nome dele de Ramon. Então tá bom. Ela cuidava do menininho que chamava Ramon e ela gostava dele. Colocou meu nome de Ramon. E ele foi embora, foi pro cartório. Quando chegou no cartório, a moça perguntou, como vai chamar a criança? Ramon. Aí ele deu uma pausa, e ela, do quê? Aí ele falou assim, Israel Caverzan. Ramon Israel Caverzan. Beleza. 10 horas se passou, Dr. Borelli foi ver o Ramon 7 horas da manhã no hospital, o Ramon, bem, o remédio fez efeito. A minha avó já estava pensando no buquê, porque a febre já tinha baixado, o Ramon estava tranquilo, e foi, graças a Deus, o Ramon foi curado. A mão do Dr. Borelli e Deus. Bom, mas enfim, passou o tempo. Eu fiz primeira comunhão. Nunca levei buquê de rosa em Aparecida do Norte. Eu falei para minha mãe, eu falo para minha mãe fica brava comigo. Eu falo assim, quem fez a promessa não foi eu. Foi sua mãe. Mas eu falo para provocar. E ela fica brava. Bem, enfim. Passou os anos, eu conheci a Elisângela. Eu nunca tinha envolvimento com nada da igreja evangélica. Passou-se o tempo. A Elisângela, um dia em casa, nós já estávamos mais ou menos com 1 ano de namoro, nós sentados na mesa, eu não sei por que cargas d'água, não sei por que ela tirou isso da mente dela. Eu falo, você arruma uns negócios de vez em quando que... Mas ali foi Deus mostrando para o meu pai que ele estava aprovando. Ela sentada na mesa, na minha frente, eu nunca fiz essa pergunta para o meu pai. Na frente da minha mãe e dos meus irmãos, ela falou assim, seu Cido, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele, pode. Por que o Ramon tem Israel no nome dele? Eu olhei e falei assim, nem eu quis saber disso, o que essa mulher quer saber disso? Ele falou, nunca ninguém perguntou isso para mim. Nunca. Nem o Ramon perguntou isso para mim. Porque a mãe dele fala para ele que Ramon era por causa do Ramon que ela cuidava, Ramon Cruanes. Mas o Israel, ele nunca perguntou para mim. Aí ela falou assim para ele, eu estou perguntando hoje para o senhor. Ele falou, aí ele contou toda a história, que eu contei aqui agora para vocês, e ele falou assim, um dia, eu li na Bíblia, que Israel nunca seria destruído. E eu quis isso para o meu filho, eu não queria que ele fosse destruído. Eu aprendi a importância de um nome nesse dia. Ou
a importância do desejo da bênção de um pai para um filho. Mesmo que esse pai fosse igual ao meu, que traiu minha mãe, que bebe, que fuma, que não é crente, mas que um dia conheceu uma palavra de bênção e decretou essa palavra de bênção na vida do filho. Os anos se passaram, para hoje o Ramon está onde o Senhor queria que ele tivesse. Bem, Jabes, ao contrário de mim, ele tinha uma palavra sobre as costas dele que trazia tristeza para o coração dele. Trazia um peso no coração dele que aquele nome não condizia com o que ele queria viver. O Ramon, no passado, não entendia essas coisas. Não sabia o peso disso daqui. Jabes, pelo contrário, sabia que o nome dele poderia ser bênção sobre a vida dele. Mas, uma coisa é nós entendermos que o meu nome é um nome de bênção. Outra coisa é nós entendermos, o meu nome pode ser até um nome que me traga vergonha. O meu nome pode até ser um nome que não me faça condizer com aquilo que eu quero viver. Mas eu conheço aquele que muda a história. Eu conheço aquele que muda a situação. E Jabes então clama ao Senhor. E é uma oração tão importante, é um exemplo de fé tão importante, que uma genealogia para contar um testemunho. Uma genealogia para, o nome dos grandes para, não cita o nome dele, não cita o nome dos irmãos, nem o nome da mãe, mas cita o que ele fez naquele momento, demonstrando não aceitar o que ele estava passando naquela situação, demonstrando não aceitar que não queria viver aquilo que impuseram sobre a vida dele. Não importa o que hoje a situação está fazendo você, nós, nossa família, sua família viver. O que importa é que você tem do seu lado o Espírito Santo, você tem na sua casa Deus, você tem no seu coração Jesus, que muda a história, muda a situação, transforma a história conforme Ele quer para você. Aleluia. Jabes fez uma oração com 3 pedidos. 3 pedidos ele fez. O primeiro pedido ele fez aqui: tomara que me abençoe e alargue as minhas fronteiras. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando Jacó, o povo do Senhor passou pelos seus obstáculos, atravessou o Jordão, o Senhor catou e deu para o povo dele as terras, uma porção para cada tribo. E nessas tribos, cada líder de tribo dividiu uma quantia de porção para cada família. Jabes sabia que aquilo que ele tinha era o que Deus tinha dado para a família dele. O que Deus deu para o meu pai é isso aqui. O que o meu pai me deu por herança é isso aqui. Mas eu recebi do homem, mas Deus pode alargar as minhas fronteiras. Eu não tenho condições aos meus olhos hoje, mas se me abençoar, as minhas fronteiras vão ser alargadas, porque o Senhor pode fazer isso na minha vida. O que Ele nos mostra com isso? A bênção não depende de mim e de você.
Não importa o que te deram, se é muito, se é pouco. Não importa o que você ganha, se é muito ou se é pouco. O que vai render na sua vida é a bênção de Deus para fazer você prosperar. É lógico que a gente tem que entender que nós temos que saber usufruir daquilo que chega até nós. Nós temos que saber administrar. Mas fazer com que eu tenha mais, com que eu conquiste mais, com que eu seja mais abençoado, isso depende do Senhor. A mão dele não está encolhida. A mão dele não está encolhida, a mão dele está estendida para abençoar. Nós não temos que colocar limite na bênção de Deus na nossa vida. Ah, se Deus quiser me dar, Ele me dá. Não! Eu quero! Eu quero sim! Ah, se for da vontade de Deus, não está sendo nem da sua vontade. Porque se tivesse sendo da sua vontade, não é lógico. Vamos, eu quero. Pode mandar, Senhor, não tem problema não. O Senhor vai vendo até onde eu posso ir. Isso aqui vai me corromper, Senhor? Não, não vai corromper você não, Ramon. Então manda. Isso aqui vai me tirar dos seus caminhos? Não, não vai não, então manda. Isso aqui vai fazer mudar o meu caráter? Não, não vai, então manda. Mas tem uma coisa, Senhor, não deixa vir nada daquilo que vai me tirar da tua presença. É a única oração que você tem que fazer. Porque qualquer riqueza sem Deus é pobreza, é miséria. Não limite a bênção do Senhor na sua vida. Não limite. A segunda oração, o segundo pedido dele, que seja comigo a sua mão. Não tem como nós desejarmos algo do Senhor sem que no pacote tenha esses três pedidos. E não faz diferença você falar para Deus primeiro que você quer a bênção, para depois você falar. Não importa. Se o seu coração é puro, não tem ordem para fazer pedido para Deus, não. Primeiro perdoa os meus pecados, depois o Senhor faz isso, depois faz isso, e lá no fim o Senhor me abençoa. Quem aqui nunca pediu um presente para o seu pai? Quem aqui nunca chegou na sua mãe e falou que queria ganhar tal coisa? Aí depois falou assim: mãe, se a senhora me der, eu lavo louça para a senhora. Quem nunca fez isso? Eu fiz. Para mim ganhar um videogame quando eu era moleque, meu Deus do céu. Eu varria quintal todo dia. E de vassoura piaçaba ainda, dura. Ele pediu para Deus alargar as fronteiras? Claro que ele pediu. Foi o primeiro pedido dele. Foi a primeira coisa que ele falou: me abençoa e alarga minhas fronteiras. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mas aí depois ele falou assim: e que seja comigo a sua mão. Sabe por quê? Porque não dá para mim andar sozinho. A sua mão me guia, me conduz, me leva pelos lugares aonde o Senhor sabe que eu tenho que andar. É a sua mão que vai me conduzir pelos meus caminhos. Se for para mim colocar o pé da minha casa para fora e a sua mão não estiver comigo, deixa eu em casa. Se for para mim fazer um negócio onde a sua mão não estiver comigo, não deixa eu fazer esse negócio.
Se for para mim colocar a minha mente, gastar a minha mente em algo que eu vou me perder, me barre, não deixa. Se for para mim ter um relacionamento aonde eu vou me perder, me segura. Sem ter a sua mão me conduzindo, eu não saio do lugar. Que seja comigo a sua mão. O terceiro pedido, ele diz assim: me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflições. Vocês estão vendo a ordem? Me preserve do mal. Quando ele fala para Deus, me preserve do mal, ele está querendo dizer isso aqui, ó. Eu não vou achar segurança aqui com o irmão Mário. Com o Senhor eu não vou achar segurança. Com o pastor, eu não vou achar segurança. Dentro da igreja, com todo o círculo de oração, com a oração de todas as irmãs, com a oração de todos os irmãos, com a bênção do pastor, com todo mundo aqui orando comigo aqui dentro, eu não vou achar segurança, se não for a sua. Se não for a de Deus, não tem segurança. Porque quando eu tenho a segurança de Deus na minha vida, eu entro aqui e somo com vocês. Quando é a segurança de Deus na minha vida, eu entro aqui e me transformo em conjunto com todo mundo. Nós viramos valente na mão de Deus. Nós viramos potência na mão de Deus. O inimigo passa a respeitar a igreja, porque tem crente que tem segurança em Deus. Porque enquanto nós tivermos segurança em homem, nós só seremos marionetes. Enquanto nós tivermos segurança em homem, ou em mulher, ou no irmão A, ou no irmão B, nós só seremos coadjuvantes. Mas a partir do momento em que nós deixarmos de lado todo o pensamento de homem e de mulher, e fizermos como Jabes, e falar aqui, a sua mão esteja comigo, me preserve do mal, aí sim nós podemos olhar para a serpente, nós podemos pisar em serpente, aí nós podemos dizer ao diabo, sai, e ele sai, aí nós podemos dizer à enfermidade, vai embora, e ela vai ter que ir, porque ela sabe quem está conosco. Aleluia! De modo que não me venha sobre mim as aflições. Eu quis entender o que seria essas aflições. Sofrimento intenso, angústia, medo, traumas, preocupação com o futuro. Se nós entendermos como crente que somos, que não virá sobre nós, não existirá sobre nós essas aflições, nós não temos que nos preocupar com o futuro, porque o nosso futuro está garantido. O futuro do crente está garantido.
Há poucos dias eu conversei com uma pessoa da minha família, e nessa conversa que nós estávamos tendo num domingo na casa dela, nós falando sobre igreja, falando sobre salvação, eu falei, eu tenho absoluta certeza da minha salvação. Eu tenho absoluta certeza da minha salvação. Ela, oxe, você é crentão? Como assim? Eu falei, é simples, a Bíblia que fala que eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelo que Ele fez, e isso me dá garantia de não ter a aflição de um dia ficar na terra. Eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz e pagou o preço por mim. Eu o recebi. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ah, Ramon, mas você não peca então? Calma lá, eu não falei que eu não peco. Eu não falei que eu não tenho meus erros. Eu só tenho sobre mim a confiança de que todo dia o sangue dele me cobre. 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 É isso que nos faz ter a certeza de um futuro em que nós um dia estaremos morando com Ele. O sofrimento desse tempo, as aflições desse tempo, as angústias que nós vivemos nesse tempo, são passageiras, são coisas que ficarão neste lugar, porque aonde nós estaremos como igreja, junto com Ele, lá nada disso haverá. Lá não haverá isso. As aflições desse mundo não estarão lá. Lá nós iremos louvar, engrandecer e exaltar o nome daquele que morreu por cada um de nós, exaltado e glorificado. E eu não vejo a hora de ficar falando uma coisa só: santo, 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 santo. Ah, como eu desejo chamá-lo de santo frente a frente. Jabes nos mostra em simples 3 pedidos. Simples 3 pedidos. Que muita coisa na nossa vida pode mudar quando nós orarmos dessa forma. Deus pode, ou se Ele não quiser, me deixar abastado nessa terra. Mas eu sei que pelo menos o pão de cada dia não nos faltará. A segurança de poder andar por onde eu quiser andar. E entender aquilo que o pastor falou aqui. Que se não for a vontade dele, eu não saio dessa terra. Que eu só saio dessa terra com a vontade dele. É isso que acalma o meu coração. As pessoas falam assim para mim, mas Ramon, você não tem medo de ir lá no Rio de Janeiro? Campo Grande, Santa Cruz, lá em Duque de Caxias, você não tem medo? Não tenho, mano. Não tenho medo. Eu vou, trabalho, volto, me coloco no meu lugar, entro e saio. Se alguém falar comigo, eu converso. Se eu estiver na minha postura, como homem que está trabalhando, e como servo dependente de Deus, eu entro e saio. Se eu não sair vivo, é porque chegou a minha hora. E Ele me chamou para estar com Ele. Amém, igreja? São essas as palavras que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Para trazer-nos a consciência de que nós temos que pedir e saber pedir. E saber que o nosso Deus, Ele é o mesmo e será eternamente para cuidar da sua igreja. Deus abençoe a igreja do Senhor. Eu agradeço a oportunidade nessa noite. Pastor Gênesis.